Que belo resultado do Bahia ontem, hein? Estamos gravando nessa sexta-feira e na quinta-feira passada, ontem, o Bahia venceu o Juventude por 2-0 na Fonte Nova. É o seguinte, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos, 7 triunfos. Isso não é pouca coisa, hein, Diego? Não é mesmo? Resultado muito importante ontem, jogo que teve muitas oscilações, Juventude começou surpreendendo, mas o Bahia conseguiu ali sustentar, inclusive com uma bola no final do primeiro tempo, Gabriel Xavier salvou em cima da linha, e no segundo Isso. tempo a qualidade do nosso time, na troca de passes, na construção da jogada, fez a diferença, e a gente conseguiu fazer esse resultado para voltar ao G4, manter o 100% em casa e a chama, né, a torcida acesa, esperando esse grande ano que se anuncia. Vamos tocar nossa vinheta, o Farol Tricolor chegou. Vamos com ela. Mais um vídeo aqui no nosso Farol, vou deixar logo aqui pronto o botãozinho de inscrição para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para celebrar também essa boa campanha, mais esse bom resultado do Bahia num jogo que a gente tinha preocupações que se mostraram de certo modo justas, né, pai? O Juventude veio com um técnico que preparou bem o seu time, né, que tem o seu estilo, e veio preocupando, assustando no primeiro tempo, mas no final, graças a Deus, temos mais uma boa história para contar. O Bahia mantendo, como meu pai falou, essa posição de melhor mandante do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. Perfeito, perfeito. O Roger Machado, ele estudou o Bahia, visivelmente estudou o Bahia. Quando eu vejo alguns torcedores mais otimistas, você próprio, Sim. alguns amigos nossos participando, eu ainda maneiro um pouquinho essa questão da sala de aula, de professor, de comentarista, muitas vezes me faz olhar algumas coisas. E eu estou vendo que no próprio Campeonato Brasileiro, a improvisação de um meia atacante como lateral esquerdo, dos grandes jogos principalmente, ou do próprio campeonato, está mostrando pouco efetiva, pouca eficiência. Eu estou me referindo a Luciano Juba, um jogador válido, técnico, meio-campista para meio atacante, improvisado do lado esquerdo em Campeonato Baiano, em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil, mas Campeonato Brasileiro de primeira divisão é outra coisa. E os caras manjam. Manjam e tem jogadores, alguns com alto nível técnico, outros muito experientes. E observem, os adversários normalmente constroem suas jogadas do lado esquerdo da defesa do Bahia. E isso tem comprometido o desempenho do time. Não por culpa exclusiva Sim. do Luciano Juba, sejamos justos, que é voluntarioso, não atuava nem nessa posição, começou jogando aí, mas os adversários, treinadores, comissões técnicas, os próprios jogadores já dizem, olha, o caminho melhor é por aqui. E o Bahia tem sofrido um pouco mais com isso. E olha que o Bahia ainda vai precisar contar com esse voluntarioso jogador de lateral esquerdo ainda por uma rodada, duas ou coisa assim. Não é? Mas tudo É, bem, vá. em termo de disponibilidade, a gente teria uma rodada a mais, né? Que é o jogo contra o Palmeiras. É, E depois já estaria possível, né, fazer a isso. escalação. Salvo engano, né? Porque eu não lembro exatamente que data, vou confirmar aqui, do próximo jogo, mas Iago Borducci, muito perto de ser, né? Já foi oficializado, né? Anunciado e oficializado, Isso. mas muito perto de estar apto a jogar pelo Bahia com a abertura da janela de transferências. Vamos passar para a classificação, para depois a gente É conversa mais importante. sobre essa questão Venha, do. claro. Só quero fazer uma ressalva. Diga, diga, pode mandar. Quando me referi a isso do Iago Borducci, eu digo pelo técnico conservador que o Bahia tem. E o Bahia faz duas partidas fora. Uma contra o Sim. Palmeiras e outra contra o Atlético, com o TH, que é o Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Iago Borducci, tendo condição, estando dentro das normas, toda aquela questão da janela,
de transferência, ele pode ir até para o banco, se for o caso, mas não será um jogador para ser utilizado de primeira, até porque são dois adversários de altíssimo porte e pode ser até uma queimação, mesmo sendo um cara experiente. Siga, vamos para a classificação. Pronto, classificação aí, primeiro lugar do Campeonato Flamengo, venceu novamente na rodada. Segundo lugar, o Botafogo também venceu. O Palmeiras empatou com o Grêmio, estava perdendo, inclusive. O Bahia estava assumindo a terceira posição do campeonato. Mas o Palmeiras empatou esse jogo e aí ficou no terceiro lugar. Como meu pai disse, Botafogo e Palmeiras, a diferença para o Bahia é o saldo de gols, né? O Botafogo, ele tá ali com um saldo de 9, o Palmeiras com o mesmo saldo, o Botafogo tem mais gols pró, mas a campanha dos três times é de 8 triunfos, 3 empates, 3 derrotas. E o Bahia, como meu pai já ressaltou, esse melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento na Fonte Nova, mostrando que é muito forte em casa e que assim, é praticamente impossível que mantenha essa campanha, por isso também a gente tem tratado dessa questão de melhorar a campanha fora de casa, que caiu nas últimas rodadas, mas é verdade também que enfrentou Flamengo e São Paulo fora de casa, então são dois adversários de muito porte, né? Então a gente vai ver aí nos próximos jogos, tem Palmeiras também, que é outra pedreira na próxima rodada, mas é importante também que o Bahia continue a pontuar fora e vencer quando possível, porque esse 100% em casa muito dificilmente vai se manter até o final do campeonato e a gente precisará dos pontos fora se quer ficar nessa parte de cima da tabela. Nosso adversário Juventude ficou ali, caiu uma posição na rodada para 13º, e a zona de rebaixamento ali com Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense na lanterninha, e bota a lanterninha nisso, hein? E aí essa é a situação atual da rodada. E assim, eu diria que é um cenário que já vai se desenhando mais, pelo menos nesse primeiro turno, dessas equipes lá na parte de cima da tabela, né, pai? Geralmente com resultados contundentes, geralmente vencendo, pontuando muito bem, um aproveitamento enorme, e assim o Bahia estar nesse pelotão é sinal, é retrato da sua ótima campanha em casa e da sua boa campanha no geral até agora. Perfeito, perfeito. E trago alguns detalhes. Por exemplo, é preciso que, da mesma maneira que alguns buscam o que tiver negativo para dar um destaque, é preciso olhar tudo que é de positivo para destacar. Quer ver uma coisa? Eu não vi ninguém dizer isso, mas está aí na tabela, está na tábua de classificação. O ataque do Bahia, nesse campeonato brasileiro, fechando a 14ª rodada, fez mais gols do que o Palmeiras. Eu digo sempre o ataque no sentido de lá na frente, porque alguns jogadores de defesa fazem. Estou dizendo melhor, o Bahia fez mais gols no Campeonato Brasileiro, esse campeonato, em 14 jogos do que o Palmeiras. Sim. Tão badalado, que com o treinador tal, não sei o quê. A questão do Bahia continua sendo tomar gols. Mas, o Bahia está atrás por saldo de gols. Por 2 gols a menos. O Bahia tem 2 gols a menos de saldo, por exemplo, do que o Palmeiras. O Palmeiras fez 20 gols, tomou 11, saldo de 9. O Bahia fez 23, tomou 16, saldo de 7. Sim. O Botafogo fez 23, tomou 14, saldo de 9. Então, por 2 gols de diferença no saldo, o Bahia está atrás. Ora, é preciso ver também que algumas equipes já encostaram um pouco mais no pelotão dos 4. Por exemplo, o São Paulo, que tem 24 pontos ganhos. Sim. Ora, o São Paulo faz seu jogo aí, você vai fazer a rodada. Mas daí em diante, não encostam no Bahia nessa próxima rodada. Porque o Atlético Paranaense, está vendo aí na tabela, tem menos pontos. 20 tem o Atlético, né? 22, está aí, 22. Está de longe aqui, eu não estou pegando também. 22. Pronto, 22. Então, não vai ser nessa rodada que o Atlético Paranaense encosta na posição que o Bahia se encontra. Então, é uma campanha muito boa mesmo, já ganhou fora do Botafogo, que está muito bem mesmo, e vai lutar para ganhar. O Bahia não ganha, o treinador, por que não ganha? Quer o quê? Vai ganhar todos os jogos? Vai que o Bahia não consiga ganhar todos os jogos em casa, que está dentro das possibilidades. Aí vão dizer, já não está ganhando em casa. Porra, quer que ganhe todos? A gente quer que ganhe, mas a gente sabe que na prática isso não funciona. Bela campanha, importantíssima campanha, e eu só digo isso, alguns ajustes mais na marcação, isso que eu vejo.
Pronto, aí tá isso, só pra gente lembrar, a próxima rodada do Bahia é no domingo, né? Já depois de amanhã, a gente tá gravando na sexta-feira, como meu pai falou, no Allianz Parque contra o Palmeiras, às 18h30, jogo grande, jogo importante, que vale, pode valer até a liderança, mas assim, certamente vale uma posição mais destacada nesse pelotão de frente, né? A liderança, o Flamengo tem uma diferença de saldo de gols significativa, notadamente em relação ao Bahia, mas é um jogo importante, um jogo grande, mais um jogo grande do que o Bahia joga contra um adversário direto desse pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Deixa eu tratar aqui agora da escalação do Bahia. A escalação do Bahia, mais uma vez, é o que a gente tem dito. Aliás, antes de falar da escalação, deixa eu soltar de novo, pedir a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Um amigo meu que sempre lembra disso. Rapaz, fale no meio do vídeo também pra galera curtir, porque a galera muitas vezes adianta o vídeo para ver já a parte das notas do professor, da análise do jogo. Então, vamos lá para análise do jogo. Em seguida, a gente vem com as notas aí do professor Fernando Cabuz. Mas o jogo, como eu falei antes, tá aí a escalação do Bahia. Deixa eu passar para você também, mas na verdade tá... A escalação do Bahia ficou manjada já. A gente já tem de cor. Esse é o Bahia que tem jogado nos últimos jogos, né? Esse é o Bahia que tem sido preferido de Rogério Ceni. Claro que a gente faz aquela observação de Santiago Arias afastado ainda a serviço da seleção colombiana, mas é o Bahia de Marcos Felipe, Gilberto. A gente chegou a falar da possível volta de Vitor Cuesta, mas ele manteve a zaga central, né? Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba. No meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Né? O Everaldo até teve uma postura um pouco mais centralizada ontem em alguns momentos do jogo, postura que eu gosto, né? Meu pai também. Tanto que teve chances reais no primeiro tempo, ali na parte final do primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. Mas ocupou aquele espaço ali que é onde ele se sente mais à vontade, onde ele rende melhor. A gente bate muito nessa tecla aqui no Farol. E o jogo, pai, foi isso. Foi um jogo em que o Juventude começou de uma maneira muito interessante, né? Não para nós, para eles. Né? O Juventude começou o jogo, como meu pai falou, Roger Machado pareceu realmente ter estudado o Bahia. Estudou para valer. Né? E o Juventude começou avançando sua marcação, dificultando a troca de passes do Bahia e sendo agudo, né? O Juventude assim buscando estar no campo de ataque e dificultar o estilo de jogo do Bahia, que não conseguiu produzir muito nos primeiros minutos do jogo e eu diria que até os 20 minutos do primeiro tempo, o Juventude foi mais time que o Bahia em campo, né? O Bahia teve alguma coisa ali muito esporádica, mas o Juventude foi quem criou alternativas, uma falha, inclusive um cruzamento, um escanteio no início do jogo, com 1 ou 2 minutos de jogo, que a bola passou por toda a área do Bahia ali, ninguém cortou e quase o jogador de Juventude meio que deu uma furada ali, que era gol certo. E outros lances de perigo, Marcos Felipe fez uma boa defesa. O Bahia então sobe no jogo, o Bahia melhora do meio para o fim do primeiro tempo, começa a dominar a partida, mas mesmo assim o Juventude criou aquela que provavelmente foi a melhor chance do primeiro tempo, em que o Marcos Felipe foi encoberto por um toquezinho do atacante do Juventude e a bola ia entrar se não fosse Gabriel Xavier, que salvou de maneira cinematográfica em cima da linha, já bem no finzinho do primeiro tempo. Seria péssimo virar com 1-0 para o Juventude, né? E aquele lance ali, realmente eu falei um gol, né? Para ser celebrado como um gol, como foi de fato no estádio, e todo mundo percebeu da importância daquele lance ali no finalzinho da primeira etapa. Bahia voltou sem alterações para o segundo tempo, né? É bom que se fale isso. E o Juventude continuou bem no início do segundo tempo. Aos 10 minutos e tudo, a Juventude ainda era uma equipe que conseguia anular as principais chances do Bahia, até que o Bahia fez 1-0. Numa jogada trabalhada, eu vou falar até, eu costumo falar muito isso, que eu não gosto desses exageros de toque de bola a partir do goleiro. E nesse jogo eu achei o início da jogada um pouco exagerado. Achei que, inclusive, poderia ter dado errado, mas realmente deu certo, é inegável. A jogada saiu de Marcos Felipe, atravessou o campo todo, né? Com o Bahia trocando passes, buscando os espaços. Caio Alexandre encontrou Everton Ribeiro ali no meio de campo. Passou por Jean Lucas, nossa senhora, passou por Luciano Ju, passou por um monte de gente. E aí chegou lá no pé de Everton Ribeiro e Everton Ribeiro achou Tassiano, né? Descuido ali da marcação, mas bom posicionamento de Tassiano, fechando ali dentro da área já. E ele tocou, o goleirão do Juventude tentou tirar com o pé, não conseguiu, e o Bahia fez 1-0.
aos 14 para 15 minutos do segundo tempo. E aí, a partir desse momento, o Juventude ainda tentou um pouco mais desorganizado, Juventude. E quando o Bahia fez o segundo gol, em outra grande troca de passe, saiu do goleiro, passou para lá, passou para cá, foi para a lateral esquerda. Luciano Juba deu um passe um pouco forte. Tassiano chegou nela, Tassiano sempre buscando, sempre brigando, como a gente sempre ressalta aqui. Sempre. Tocou para Jean Lucas fintou um pouquinho o zagueiro ali, rolou para Cauli, que bateu firme no canto direito do goleirão, sem chance de defesa, da entrada da área para fazer o 2-0. E a partir daí, o cenário do jogo foi de um Juventude que avançava, buscava, né, as jogadas, as alternativas, mas o Bahia é quem tinha as melhores chances. O Juventude pressionava, o Juventude conseguia escanteios, cruzamentos na área. Marcos Felipe, inclusive, ontem muito bem nas saídas de gol. Nos cruzamentos na área, às vezes ele segura um pouquinho ali, a gente fica meio ansioso, mas ontem ele cobriu muito bem a área nos cruzamentos, né? No primeiro tempo ele fez isso em alguns momentos, no segundo tempo também. E o Juventude não conseguiu levar, nesse momento final do jogo, um perigo efetivo. Quem levou foi o Bahia, com a chance clara de Biel, com a chance claríssima de Ademir, que chegou a driblar o goleiro, mas adiantou demais e perdeu. E aí, a outra coisa que eu acho importante falar, pai, é que o Bahia teve um aproveitamento de time titular, né? O Bahia fez os 2 gols sem alterações e só fez as mudanças a partir do segundo gol, quando entrou aquele, né, primeiro Biel e depois os 3 entraram juntos, Ademir, Stupinhan e Carlos Depena, e no finzinho do jogo entrou Rezende, mas já ali para aquela situação de segurar um pouquinho para garantir o resultado. Foi esse o jogo também que você viu? Sem dúvida alguma. Se fosse do Rio, iam dizer que é o quadrado mágico. Tem o quadrado mágico Isso aí. tudo, não é? A É galera o aqui tá melhor do falando, mas a torcida futebol. do Bahia tá falando, chamando de quadrado mágico, Pois é. mas se Não, fosse mas em outro lugar, a repercussão já seria é isso que outra. eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Não fico falando, mas a gente sabe que a parte local da mídia, algumas vezes, é uma dificuldade para botar um elogio. Não, olha, essa camisa podia ter um pontinho branco do lado não sei o quê. Não, mas é bonito. Mas sigamos. Está na frente, está bem. Você viu o jogo que eu vi. Duas coisas que me agradam bastante. Caio Alexandre está voltando aos seus melhores Verdade, momentos. verdade. Não é, Partida, Diego? mais uma partida muitíssimo interessante dele. Fantástica, fantástica. Teve Bom, dificuldade como todo o time no início por causa da teve. postura, mas depois realmente jogou um absurdo o Caio Alexandre. Andou falhando em bolas que irritaram a torcida naquele comecinho, mas a torcida, Sim, como eu disse, é o detalhe também que outros não trazem. A torcida está jogando com o time. O torcedor que acompanha o tá jogo respondendo, é verdade. está ali e ele sabe, ali dentro não tem essa influência. O Bahia não está tão bem, e que não sei o que, eu disse, não está tão bem, mas o Bahia está bem no campeonato. O torcedor sabe. Aí eu me lembro que o Bahia vai lá e vira o jogo. Eu me lembro que o Bahia não perdeu nenhum em casa. Então, o esforço de alguns para diminuir esse momento importantíssimo, Bahia. Vai durar sempre? Claro que não. Vai durar até o fim do primeiro turno? Eu tenho certeza que tudo indica que sim. Segundo turno, vamos ver o que é que dá. Mas você trouxe bem isso. E aí eu destaco o Caio Alexandre. Está muito parecido com os melhores momentos de Caio Alexandre. Caio Alexandre está muito parecido com os seus melhores momentos do Fortaleza. Sim, Aquele jogador que também marca, aquele jogador que, isso. quando não dá para fazer o lançamento, ele vê quem pode fazer e passa certo. Quando é Sim, para ele, ele passa. Então, Caio Alexandre me impressionou muito bem do que você disse. E esse concordo. crescimento do jogo do Bahia se deveu em muito a Caio Alexandre. Verdade, Fundamentalmente verdade. a Concordo Everton Ribeiro, plenamente. não é? Sim, Fundamentalmente a Everton Ribeiro, que executou com maestria essa ponte meio-campo-ataque. Sem sim. dúvida alguma. Mas Caio Alexandre vem se revelando muito bem. E aquilo que você já ressaltou algumas vezes e disse de passagem hoje há pouquinho, o Bahia continua fazendo gols belíssimos. Sim, O Bahia não tem feito aquele gol de bamburra, o gol que o cara chuta sem querer, bate daqui, bate dali, entra. O gol do Tassiano foi um gol que veio dali mesmo. Bem trabalhado, bem observado, a própria jogada do Caio Alexandre, o trabalho notável do Everton Ribeiro. E o segundo gol também. O segundo gol não sim, ficou muito também. atrás. O segundo Também. gol, do gol do Cauli, que pegou
como disse o próprio treinador do Bahia, ele chutou no canto direito, porque habitualmente o goleiro cai para o canto esquerdo. O Rogério Ceni disse ontem na coletiva do Naquele pós-jogo, corte pro meio ali, naquele tipo de jogada, chapada ali não no é? canto esquerdo, Ele disse, o Rogério Ceni, e ele sabe falar sobre isso. Alguém pode Sim, criticar, não gostar, não sei o que das quantas, sim. mas ele disse: se eu estou no gol, eu caio para o lado esquerdo na hora. E ele disse, destacou Cauli, que quem naquela jogada chuta do lado direito é porque conhece muito de futebol. Não chutou à toa, foi um chute É consciente. bom jogo de Segundo o Cauli próprio, também ontem. muito bom, melhorando. No primeiro tempo, nem tanto de tanto, mas deu uma melhorada boa. E no segundo, não fez aquela jogada dele do estilo, aquela que cola no pé e vai comendo dois, três. No Mas primeiro tempo teve uma quase deu movimentação, certo. No primeiro quase, tempo ele quase, quase foi. conseguiu fazer uma condução ali, tocou a bola, mas Mas não foi fez aquela aquela de entrar na área movimentação que a mesmo. torcida espera. Sim, Aquela movimentação que a torcida espera. Mas, sem dúvida, tudo que você falou eu acompanho e tenho, só trouxe esses detalhes. E, beleza. claro, o lance de Gabriel Xavier, notável, admirável. Leitura de Ele que não jogo, vinha bem, nas duas, três últimas partidas, não vinha bem. verdade. Só para antecipar, é uma das boas notas, estará entre as melhores notas do professor daqui a pouco. Beleza. Deixa eu pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos agora para as notas do professor Fernando Cabu. É isso aí, vamos lá para aqui com a escalação de fundo, falar de jogador a jogador agora, começando com Bora. Marcos Felipe. Olha, gostei de Marcos Felipe no gol. Ele ontem foi acionado, às vezes a gente diz assim, não, ele não foi acionado e quando foi teve Sim. bem. Ontem ele teve bem lances decisivos que podiam complicar a vida do Bahia. Eu dou nota 8 para o Marcos Felipe. Isso, eu também eu concordo, acompanho a nota. Fiquei até em dúvida entre 7 e 8, mas ele participou, é uma Fiquei. coisa que a gente tem que ressaltar também, Foi. da construção das jogadas dos gols, né? Marcos Também. Felipe, as bolas chegaram a passar por ele e tudo, e uma coisa que eu destaquei quando estava Foi. comentando o jogo, eu gostei da cobertura dele, saída nos cruzamentos na área. Juventude cruzou muito na área, né? E Marcos Felipe, em várias situações, saídas que não foram tão simples, mais pro segundo pau e tudo, ele se mostrou muito, muito atento e muito bem posicionado. Então concordo com a nota 8. Na lateral direita. Diga, pai. Porque, Diego, o Roger Machado trabalhou muito essas bolas, que ele tem aquele Jean Carlos. Eu não sei como esse cara não emplacou, que ele tem uma perninha esquerda boa, é bom nas cobranças de falta, de escanteio, nos cruzamentos. É aquele que jogou no Ceará, jogou no Náutico. Arrastou aí. Sim. Diga. Sim, não, diga. Continue. Não é? Pois é, então ele é um cara que tem qualidade. Eu não sei, eu acho que é porque ele não tem uma sequência, não tem intensidade na partida. Ele tem habilidade, é visível que é um jogador habilidoso, mas ele não tem a intensidade que um campeonato como esse de primeira divisão requer. Talvez por isso ele não tenha deslanchado, mas é um jogador de qualidade. E no visível. começo, não é? No começo, você lembra dele, não lembra? No Lembro, Ceará? no Náutico principalmente, No Náutico né? O também, Náutico ele era o principal jogador do time. E aí, essa interceptação por parte do Marcos Felipe, nos escanteios, nas bolas alçadas à área, por isso que ele passou a 8. Estava aqui entre 7 e 8 também, mas por mérito, ainda mais que ganhamos, 8 para ele. Vá. Beleza. Laterais, Gilberto e Luciano Juba. Gilberto esteve bem, sem aquele maior brilho, mas esteve bem. Bem no combate, bem no apoio, cumpriu a missão sem ter um destaque. Nota 7, está muito bem dada essa nota 7 para ele. Juba, 5 ou 6, como ele não tem culpa de estar sendo usado no lado esquerdo, é um jogador voluntarioso, deu aquele passe ali perdido lá na frente do segundo gol que Tassiano correu para recuperar. Sim. Ali seria falha de Juba, mas como deu sorte, eu vou dar 6 para Juba. Juba, nota 6, não teve tão bem não. Na marcação, Juba, realmente a marcação ali, principalmente no primeiro tempo, a Juventude chegou muito pelo lado dele. Muito. E Juba não tem dado aquela segurança no setor, né? Vamos ver com o Iago Borducci, vamos ver como vai ser a sequência dele. Mas eu fiquei pensando em dar 7 também para Juba pela participação ofensiva. Mas eu acho que 6 tá bom. 6 tá de bom tamanho. Tá bom. Vamos para a zaga central, então, com Gabriel Xavier e Canives. Gabriel Xavier é um dos melhores do jogo. Ele salvar aquele lance. Aquilo ali realmente foi um gol.
E, além de ser o gol, podia mudar totalmente o panorama do jogo. Sim. O adversário já vinha armado, o treinador do Juventude, Roger. o Roger Machado, já vinha armado, já vinha estudado. Não é, ele conhece o Bahia. Não, esse time que está aí, ele não conhece ninguém, praticamente. Um ou outro, talvez Gabriel começando. Nem Gabriel, Gabriel ficou na base. Não tava na conhece base. ninguém. Mas ele conhece o ambiente, ele estudou bem, e nisso o Roger sempre foi. O que ele tinha é uma teimosia retada, do tempo que andou no Bahia, jogador jogando mal e ele achando que não. A gente ainda não tinha um Farol, não, mas você chamava ele, assim, comigo, de Roger Amarrado. Você falava. E é bem essa pegada de não soltar as coisas, de ter aqueles conceitos que não saem, enfim. Todo mundo vendo que estava errado e ele naquele negócio. E para mim, ele ganhou aquele apelido que a gente perdeu, aquele jogo para o Flamengo, onde Everton Ribeiro deu um show de bola, deu banho de cuia e jogador da defesa do Bahia. E o jogo foi aqui na Fonte Nova, então o Roger entrou nisso. Mas só para lembrar, esse gol salvo pelo Gabriel Xavier, você disse, é como se fosse um gol feito, sem dúvida alguma, e aquela altura da partida, final de primeiro tempo, dava uma moral incrível ao adversário e podia sacudir um pouco mais o vestiário do Bahia. 9 para ele, um dos melhores em campo. Sim, e Canives? Canives 7, 8. Esteve bem Canives também, sou pelo justo. Mas Gabriel Xavier salvou e abafou os lances mais perigosos do miolo de zaga. 7 para Canives dessa Inclusive, vez. cruzamentos na área, Gabriel sempre importante nas bolas aéreas, cortou muitos cruzamentos importantes também. Canives bem. Beleza. 7. À frente, você já falou um pouquinho, mas vou falar, vou chamar logo a dupla de volantes, vamos dizer assim, apesar de serem jogadores de alta qualidade, né? Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio Alexandre entre 8 e 9. 8. 9 ainda não foi. Se ele faz um golzinho, ele tira um 9. Mas esteve muito bem, iniciou a jogada do gol do Tassiano, ali com Everton Ribeiro e tudo mais. Também participou mais adiante bem. 8 é uma boa nota para Caio Alexandre. Jean Lucas, nota 7. Olha que Jean Lucas vem perdendo um pouco esse charme de titularidade. Ainda é um jogador muito útil, voluntarioso, jogador de qualidade. Ele precisa saber precisa estudar um pouquinho melhor a movimentação. Às vezes você pensa assim, pô, Jean Lucas vai fazer uma grande jogada, ele perde o adversário vendo o contra-ataque. Mas ainda é um jogador útil. Mas dos jogadores de meio de campo, ele é aquele que não esteve no mesmo patamar, diria o colega dele do Flamengo, que ele disse patamar, o Bruno Henrique, não esteve do 7 para Jean Lucas. Eu acho que é uma boa nota do que eu vi. Eu vou subir dos dois. Eu vou colocar Caio Alexandre com 9 e Jean Lucas com 8. Subir um pontinho cada uma, né? Porque Caio Alexandre, para mim, é melhor em campo. Na minha opinião, melhor em campo, pelas construções de jogada no segundo tempo. Diga. Não, vá você, termine. Desculpe. E Jean Lucas teve participação, né, no segundo gol, enxergou bem Cauli, né? E fez uma participação de transição também importante, né? Que foi pesado para o Bahia. Então, eu acho que foram dois jogadores que se destacaram. Nos melhores momentos do Bahia no jogo, eles estavam lá e com participações decisivas. Mas diga. Eu topo. Aí eu fiquei na dúvida de Caio Alexandre e dou 9 para Caio Alexandre. Pronto. Realmente, Caio Alexandre merece 9. Mas Jean Lucas não. Tanto é verdade que ele era um insubstituível. É verdade. Do time do Rogério Ceni. Sim. E Rogério Ceni já percebeu que ele é útil, que ele é importante, que é tudo isso, mas é preciso estar sintonizado com o jogo que ele está fazendo. E Jean Lucas, ele se comporta da mesma maneira em todos os jogos. Sim. Ele enfrenta o Flamengo assim, ele enfrenta o Juventude assim, e que não é ruim, é apenas sintonizar. Você tem que dançar de acordo com a música. Sim. Se você está numa festa e a música é valsa, você não pode dançar pagode, porra. Ou se for pagode, você não pode dançar valsa. Então, é um jogador bom, de qualidade, mas observe, ele vem sendo substituído com muito mais frequência. Verdade. O treinador dirá que é um dos cansados. Esse papo de cansado não me convence sempre, não. Sim. Mas eu mantenho a nota de Lucas, 7, respeito a sua, e vou na de Caio Alexandre, realmente 9, merece. Beleza. Everton Ribeiro e Cauli mais à frente.
9 para Everton Ribeiro, para mim, o estabilizador do time. Além do jogador de altíssima qualidade. Ele não toca na bola, ele não bate na bola, ele toca na bola, ele ajeita a jogada. E olha que ele joga também um pouco mais para trás, que para mim é uma grande novidade. Ele disse até que fazia isso no Cruzeiro, ou coisa que o Vale, mas podia até fazer, mas não tinha o hábito, isso não fazia habitualmente. 9 para ele, eu vejo ele como melhor em campo, o Caio Alexandre não ficou atrás, a briga seria boa para mim, 9 para ele. E Cauli voltando 8, ainda mais que fez o gol, 8 para ele, 8 para Cauli. Também acho bom, acho justo. Everton, eu vou destacar, você falou um pouquinho isso, a consciência tática que ele tem na partida é impressionante. Por um jogador de 35 anos, o jeito que ele recompõe, o jeito que ele não abandona as jogadas, ele volta quando possível, tá fazendo um papel de buscar a bola sempre, né, ali mais perto dos volantes para construir a jogada. Jean Lucas quase o jogo todo, tá mais avançado do que ele, inclusive. Caio Alexandre, quando busca alguém ali, ele busca muito o Everton Ribeiro. Tem horas que eles são os dois baixinhos, eu acho até que é Caio Alexandre que tá a bola. Quando eu olho direito, não foi Everton Ribeiro, quando solta a bola com a perna esquerda. Me ocorre isso, olha a cor da chuteira. Nessas horas eu olho a cor da chuteira. É isso. Porque eles acabam que muitas vezes Everton volta tanto que ocupa uma faixa de campo ali que seria até de Caio Alexandre. Quando o jogador recua a bola, ele é Everton que tá ali para armar a jogada, que é realmente admirável. Diga. Imagine a zaga, como é que fica nessa hora. Vou em Caio Ribeiro, vou em Everton Ribeiro ou vou em Caio Alexandre? Você falou Caio Ribeiro, ficou até engraçado que é o nome do comentarista, é a mistura do nome de um com o de outro. Mais à frente, Tassiano e Everaldo, pai. Tassiano é 9 também. Tassiano é 9. Como eu digo, não tem o primor, porque não é o... Não é craque, é aquele negócio, não é craque. Mas é o maior jogador do Bahia. Disse isso sempre e às vezes é verdade. Os maiores craques do Bahia são Everton Ribeiro, sem dúvida alguma. Cauli também, que não vinha bem, mas é visível como ele trata a bola. É diferente. E a gente bota também o Caio Alexandre, sempre foi, mas no Bahia não tinha chegado a esse ponto. São jogadores fora de série. Mas o trabalhador em campo, o jogador, você vê, para mim, bastava assinar, bem que o professor disse, mas ele não precisa que ele é nome do Bahia. Aquela bola forçada demais, aquele lançamento de linha de fundo errado de Luciano Juba, que ele vai lá, Tassiano, cata aquela bola, volta com ela e vem para o segundo gol. É um trabalho admirável. Isso não pode ser de lá. Mais adiante, Everton Ribeiro pegou, mais adiante, Caio Alexandre passou. Eu lembro sempre que você falava que nos anos final dos anos 60, início dos anos 70, né? Falavam, quem foi o melhor em campo? Aí sempre votavam em Eliseu. Aí Baiaco tinha se acabado, roubado 500 mil bolas, entregado tudo para Eliseu limpinha, para Eliseu fazer o lançamento. Quem foi o melhor em campo? Eliseu. Você falava, tô esquecendo de Baiaco, né? Porque Baiaco era esse jogador que carregava o piano e entregava a coisa limpa no pé do craque. Né? Coisa que Tassiano faz muito bem. Muito, né? Claro, mas Everton merece também. Everton merece também, mas Baiaco também, assim como Tassiano, merecia esse reconhecimento que acabou na história do Bahia, claro, tendo, mas você falava pra mim que na hora de eleger o melhor em campo, muitas vezes a galera ia no lançamento de Eliseu e esquecia quem entregou a bola limpinha pra ele. Cada lançamento da Zorra. E aí, pra encerrar, Everaldo, encerrar o time titular. 6, Everaldo. Sim. 6. Ao tempo que ele pôde, você disse bem, ele jogou na posição dele, realmente ameaçou. O Bahia, no primeiro tempo, ainda teve algum suspiro quando o Everaldo pegava na bola e queimava pro gol. O goleiro do Juventude... Foi, quando ele se apresentou bem como centroavante, mas realmente não foi tão feliz nas conclusões. Não, esse goleiro do Juventude leva jeito. Observar um pouco mais, ele me parece um bom goleiro. Ontem eu achei a atuação interessante também. Não é? Tomou aquele gol, mas o Rogério Ceni, eu ainda fiquei olhando assim, porra, a gente pensa que é bom goleiro, mas tomei esse gol do Cauli no cantinho, aquela bola mais fraquinha. Mas os dois gols não me pareceram assim completamente indefensáveis. Foram lances muito difíceis, mas não vou dizer completamente indefensáveis. Tanto que ele tocou na bola de Tassiano, né? Não conseguiu tirar, mas tocou nela. E no de Cauli foi um chute fora da área, não foi uma cacetada assim de fora da área, mas foi um chute bem colocado, surpreendente. Então foi por isso aí. E pra gente terminar, os reservas, pai, eles entraram já com 2-0. Eu destaco um pouquinho o Biel,
Achei que Biel Também. deu uma dinâmica muito boa, como de costume ali pelo lado esquerdo, mas eu acho que não dá, não sei nem se pra ele dá pra dar nota, mas aí diga você, só pra lembrar, entraram Biel, depois aquele combo de Ademir, Estupinhan e Depena, e por fim, Rezende já no finzinho do jogo em campo. Eu daria nota somente para Biel. Sim. Daria um 7 para ele, que realmente ele entrou Exato. mudando, perdeu um gol, mas o gol que ele perdeu foi mais difícil. Agora, o gol que a Ademir perdeu, pô, Ademir, dá licença. Você ajuda, você é batalhador. O Rogério Ceni gosta de você, elogia você, eu acho que mais do que merece. Nada contra, você é batalhador, tá no futebol, tá na luta, mas aqui para nós. Aquele gol não pode perder. Sim. Limpa o goleiro e sai pela linha de fundo com bola e tudo, pô. Livre. Se dissesse que o cara adiantou demais, né? Adiantou demais. Visivelmente deu toque errado ali. O cara veio para cima dele e tomou um susto. Então, livre. Eu fico exatamente com isso. Eu voto no... Biel com a única nota 7. Assim, do Biel. Porque os outros entraram, o tempo correu, essa coisa toda. Mas só isso. Os outros, nada. Beleza. Pra gente encerrar, então, a nota de Rogério Ceni, pai. 8, Rogério Ceni. Ele tem que ajustar aquilo que eu já disse. O Rogério Ceni ainda não tirou o 9, 10 é difícil. 10 é difícil, mas não tirou o 9. Se o Bahia ganhar para o Flamengo, era 10. Sim. Ou se empatasse, eram 9. Mas o Rogério Ceni ainda não conseguiu distribuir bem essa coisa daí, do Bahia. Pegando um time de mais qualidade técnica, um time que tem um Everton Ribeiro lá, um equivalente a Everton Ribeiro por lá, um equivalente a Cauli por lá, um equivalente a Caio Alexandre, ou equivalente a Tassiano, é difícil o Bahia não perder para esse time, já no primeiro tempo. Há certas falhas que são danadas. Esquerdo, para ser justo, falta também uma cobertura do lado esquerdo, eu venho dizendo há algum tempo. Sim. Uma cobertura do lado esquerdo para o nosso Luciano Juba. Ele não vem bem e tudo, mas os caras já manjaram. 2-1, um na corrida com ele e outro nas costas do quarto zagueiro que vem cobrir, então precisa ver isso. Beleza. Mas dou uma nota 8 para ele. Beleza. Então é isso aí, galera. Aí, Rogério Ceni, eu concordo com a nota 8 e vamos encerrando aqui mais essa edição do Farol Tricolor, esse pós-jogo feliz de Bahia 2, Juventude 0. Diga, pai. Eu sou pelo justo. Wagner do Nascimento Magalhães não me agrada como árbitro. Nada contra, não tenho nenhuma suspeição, né? Mas ontem ele conduziu a partida com um estranho equilíbrio. O próprio lance ele passou por VAR e o VAR foi lá, quer dizer, ele não passou por VAR, o VAR chamou ele. Mas sou pelo justo. Aí já... Não tem campanha contra ninguém. Trabalhou bem, tem sua nota boa. E o outro destaque é que Gabriel Xavier, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo, pendurados, continuam sem se ausentar dos jogos do Bahia, porque não sofrem penalização de cartão amarelo. Pois é, interessantíssimo isso. Só para falar, o Bahia não tomou cartões ontem, né? Mais uma vez, passa o jogo sem tomar cartões e se mantém com esse monte de jogador pendurado, só que não amarelar, toma amarelo e segue o Bahia com o time todo disponível para o próximo jogo, pai. Pois é, já pensou se esse time todo toma cartão amarelo? Aqui já é o time, os jogadores principais. Gabriel, o melhor do campo ontem. Se isso acontecer, Lucas, vai ser difícil. Caio, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. Mas pois é. Sigamos. Valeu. Maravilha, galera. Deixa aí seu like se nos acompanham até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta com esse pré-jogo de Bahia e Palmeiras. Jogo duríssimo no domingo, lá na casa do Palmeiras, lá em São Paulo. Vamos torcer pro Bahia chegar de lá com bom resultado também. A gente volta provavelmente com a live de pré-jogo desse jogão aí, jogão da parte de cima da tabela. O Bahia buscando se manter ali, se consolidar entre os primeiros colocados do campeonato. Tchau, até a próxima e bora Bahia! Bora Bahia!